Portanto, hoje vamos iniciar Jeremias. Não vamos terminar, mas para o vosso consolo, daqui a 15 dias, eu não só termino Jeremias, se Deus quiser, como também termino Lamentações de Jeremias. Portanto, na lógica, em duas quartas-feiras, nós vamos ver, na prática, 2 livros. Porquê é que eu dividi a coisa assim? Porque o conteúdo a segunda parte do capítulo 20 até ao final de Jeremias é idêntico ao conteúdo de Lamentações de Jeremias. E, portanto, não faria sentido falar separadamente. Lamentações de Jeremias vai ser falado na segunda parte juntamente com a segunda parte de Jeremias, e o conteúdo da primeira parte de Jeremias é diferente da segunda parte de Jeremias e de seguida de Lamentações. Portanto, não se preocupem, eu não vou arrastar isto mais. Vamos fazer um compacto de Lamentações com a segunda parte de Jeremias daqui a 15 dias, se Deus quiser. E, portanto, vamos fazer a nossa pequena introdução, que geralmente nunca é muito pequena, e deixem-me abrir aqui a Bíblia no sítio certo. O livro de Jeremias é para muitos como aquelas músicas que passam e que há pessoas que não percebem nada do que estão a ouvir, mas vão batendo a música porque a música é gira. Há muita gente que não percebe nada do que Jeremias escreveu e limitam-se a correr a Bíblia. É um profeta, é um grande profeta, claro que sim, mas o que é que ele diz? Não sei. Aquelas músicas que a gente ouve de vez em quando, vamos trauteando, mas o que é que ele disse? Não sei. Mas a música parece-me interessante. Jeremias é assim para muita gente. Jeremias é assim para muitos crentes. E o desafio que eu tenho, não é fácil, tentar-me explicar-vos a letra da música para que possam perceber que não só a música é bonita, mas também a letra é boa. Jeremias é alguém que passa o tempo todo a pedir arrependimento para uma destruição que está iminente, não só para Judá, como para todos os povos à volta que também estão contra Judá. Jeremias profetiza não só contra Judá, mas profetiza contra vários povos à volta que estão contra também Judá. Jeremias serviu durante quase 5 décadas. Temos aqui um Isaías 2.0. Portanto, se Isaías era um indivíduo que não saía do púlpito, Jeremias também continua a mesma lógica de continuar a servir até cair para o lado. Quase 5 décadas a servir. E vamos ver isso pelos reis que ele cobriu. Daqui a pouco já vamos ler quais foram os reis. Não foi eu que inventei este número. Jeremias é chamado o profeta da 11ª hora. Porquê? Porque às 12 badaladas a porta vai fechar. Ele vai ser o último a ver a porta aberta. E, portanto, chama-se o profeta da 11ª hora porque vai ser o último a anunciar a destruição. Mas com uma diferença em relação a Isaías. Isaías anunciou, mas não viu a porta a fechar. Ele anunciou e viu a porta a fechar. E ele é o profeta da 11ª hora. E por isso é que ele é tão emotivo. Porquê é que ele é tão emotivo? Porque ele é o profeta chorão. Porque nenhum profeta até então viu a porta a fechar. Ele viu. E uma coisa é nós anunciarmos, a porta vai fechar, mas não a vemos fechar. Outra coisa é anunciarmos, a porta vai fechar e ele vê a porta a fechar. Como é que é possível não ser emotivo? É difícil. O livro de Jeremias faz lembrar uma história que eu ouvi. Eu não sei se passou ou não. E como eu não sei se passou, não vou dizer que se passou, porque depois não se passou é uma chatice. Eu tenho que ter cuidado com o que digo. Mas esta história é uma história boa. Alguém casou-se nas instalações da igreja. Não num local de cultos, mas numa sala ao lado. Aquelas igrejas norte-americanas que tem espaço para tudo, é para jogar à bola lá dentro, são autênticos armazéns enormes. E ele casou-se numa sala ao lado. Essa pessoa casou-se. Entretanto, os convidados, todos num copo de água, e tal como aqui, que há versículos na parede, nas paredes daquela sala havia versículos por todo o lado. Eu sou... aqui não é o caminho e a verdade. Já foi. Já foi. Agora é outro versículo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, etc. Seguindo a verdade e amor que estamos naquilo que é a cabeça, Cristo. Não sei se estava lá esse versículo, mas poderia estar. Eu não sei quais foram os versículos, mas sei que há um versículo que lá estava. No local onde estava o bolo. O bolo de casamento estava numa parede e por trás desse bolo estava uma passagem que é em Mateus 3.7. Preparai-vos para a ira futura. Nada contra o casamento, não estou a mandar indiretas nenhumas em relação ao casamento. Isto tem tudo a ver com Jeremias, que eu já vou explicar. O povo estava como neste casamento, todo em festa, e havia um desgraçado a gritar, preparai-vos para a ira futura, e ninguém estava a ligar nada, que era Jeremias. Claro que eu não estou a dizer que aquele casamento vai correr mal porque o bolo de casamento estava ao pé do versículo e preparai-vos para a ira futura. Mas teve piada. Podia ter posto o bolo no sítio. Mas pronto, é o que é. Mas aqui o povo de Israel estava numa completa ébrios, bêbados, tem outra expressão, completamente. E havia uma voz que clamava, a ira futura vem aí.
A ira futura vem aí. Eles estavam em festa. Eles estavam em festa. Jeremias é como se fosse um guerreiro, mas com um traje pouco vistoso que ninguém lhe leva a sério. Porquê? Porque ele simultaneamente pregava destruição, mas pregava de uma forma emocional. E porque o fazia assim, muitas vezes, para muitos, isso não é tão credível. Quero-vos dizer uma coisa. Quando a mensagem é mais dura, é necessário mais emoção a falar sobre a mensagem. Quando a mensagem é mais dura, é necessário sobre quem a fala o maior toque emotivo. E Jeremias dá o exemplo. Um dia alguém disse isto. Só tenho... Eu não vou dizer quem, porque eu não tenho a certeza se foi essa pessoa. Ninguém tem o direito de falar sobre o inferno se já não tiver chorado sobre o mesmo. E Jeremias era a pessoa certa para falar sobre destruição, porque ele, como ninguém, chorou sobre ela. É coerente. Não é por acaso que ele era chamado profeta chorão. E vamos ver isso na segunda parte do estudo, sobretudo quando abordarmos Lamentações de Jeremias. Ok? Quando o Senhor nos perguntou quem é que vocês pensam que eu sou, sabem o que é que responderam? Mateus, não vão ler, Mateus 16, 14 a 17. Uns, João Batista. Outros, Elias. E outros, Jeremias. Porquê? Porquê é que acham que compararam o Senhor Cristo a Jeremias? Jesus Cristo foi o maior pregador do inferno. E foi simultaneamente um pregador dócil e sensível, porque ele também chorava. Ele chorou sobre Jerusalém. Ele chorou quando Lázaro morreu. Ele era sensível. E tinha particularidades que o identificavam com Jeremias. Pregava mensagens duras, mas pregava com emoção. E por isso é que talvez... Eu não sei o que é que eles pensaram. Ninguém me diz... Não há aqui uma nota de rodapé inspirada por Deus a dizer porque é que chamaram Jesus Cristo, o que é que identificaram como Jeremias. Mas eu gosto de interpretar as coisas. O que é facto é que o Senhor Jesus tem muito de Jeremias. A pregação de coisas difíceis misturadas com emoção. E isso é algo que é um paralelo interessante que eu não queria deixar de dizer nesta introdução, que está a acabar, e que é algo que também quem sobe aqui ao púlpito deve ter. Um dia ouvi alguém, não vou falar detalhes, porque não interessa, a dizer a outra pessoa: se não queres ir, vais para o inferno. E eu na altura era novo, e aquilo chocou-me. Claro que a resposta da outra pessoa foi: afastou-se. E que para mim foi uma coisa que nunca me saiu da cabeça. Nós devemos pregar o inferno, sim, mas devemos saber pregar o inferno. Se nos pregamos assim, pregamos com superioridade. Nós não somos superiores moralmente a ninguém. Nós somos tão pecadores como o pior pecador que está aí na rua. E nós devemos saber pregar e quando temos que apontar alguma coisa, temos que fazê-lo com amor. Porque nós podemos também cair como qualquer outro. E quanto ao inferno, não somos melhores que ninguém. Somos salvos pela graça de Deus, como qualquer outro aí fora pode ser. Então, estou a terminar mesmo. Este livro é dividido em 3 secções. A primeira parte é o capítulo 1, que é a preparação. A segunda parte é do 2 ao 51, que é a profecia. E a terceira parte, do 52 ao 60, que é a consequência da profecia. Está bem? Hoje vamos ver metade disto, a preparação e parte da profecia. E, portanto, vamos começar então com a preparação. Capítulo 1, versículo 1. Palavras de Jeremias, filho de Hilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Anatote é hoje uma pequena vila na zona da Cisjordânia, a 5 km de Jerusalém, chamada Anata, mas está na zona árabe. Chama-se agora Anata, está na zona da Cisjordânia, na zona árabe, a 5 km de Jerusalém. Versículo 2. A qual, é esta terra, veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado, e lhe veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levado em cativeiro no 5º mês. 2 versículos em que abordam 3 reis, quando na prática, durante este período, houve 5 reis. Houve 2 reis que não foram aqui abordados. Se vocês lerem os versículos que estão paralelos, que abordam a história de Israel, que está no 2º livro dos Reis, 2º livro de Crónicas 36, 2º livro dos Reis, capítulo 8, 23, 24 e 25, que abordam esta história destes reis, faltam aqui 2. Eu já vou explicar. Primeiro que temos aqui é Josias. Vamos falar um pouco sobre Josias. Josias
mandou reconstruir o templo e quando o Hilquias estava a remodelar o templo, descobre a lei, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E decide ler o Pentateuco a Josias. Josias, quando acaba de ouvir a lei, rasga as suas vestes, põe saco em cima e percebe: nós estamos tramados, em bom português. Porque Deuteronômio 28 e 29 avisava que perante o pecado havia cativeiro. E Josias percebeu: se nós não mudarmos de vida, vem um povo qualquer e leva-nos completamente. Estamos completamente em pecado. Josias se humilha, apresenta a lei perante o povo e o povo humilha-se, mas de forma superficial, como vamos ver. E os religiosos também. E Josias mais tarde morre em batalha. Rei 1 fecha o ciclo, foi o rei que viveu aqui mais tempo. O segundo rei, que não está aqui, foi Jeoash, foi o filho de Josias. Ok? Foi colocado no trono, só que foi rei 3 meses. Nem deu para aquecer o lugar. Porquê? Porque o faraó Neco, okay, não inventei, era mesmo o faraó Neco, vai buscá-lo, coloca-o no Egito, numa prisão em cadeias, e escolhe um rei da sua confiança para reinar em seu lugar. Qual foi o rei que ele escolheu? Temos aqui o Eliaquim. O Eliaquim. Este foi o filho de Josias que Neco escolheu para governar. No entanto, muda-lhe o nome para Jeoaquim, que é o que nós temos aqui. Muda-lhe aqui o nome para Jeoaquim. Sabem, os babilónicos também faziam isso, mudavam nomes. Quem é que se lembra dos nomes dos amigos de Daniel? Não é Sadraque, Mesaque e Abednego. É Ananias, Misael e Azarias. Acho que não me enganei. Ok, são esses. É que de vez em quando eu próprio... Foram tantos anos a ouvir que eles chamavam uma coisa, de repente agora mudam de nome. Há pessoas que eu conheço, poucas, mas que mudam de nome. Eu jamais consigo me lembrar. Eu lembro sempre do primeiro nome. Nunca me lembro dos últimos. Porquê? É o hábito. Mas eles mudaram-lhes o nome. Este tipo de povos gostava de uma questão de superioridade, mudaram o nome aos conquistados. Para dizer, eu agora quem manda aqui sou eu. E que agora vou-te mudar o nome. Tu não és o Eliaquim, tu és o Jeoaquim. Ok? Neste período, Jeremias avisou Jeoaquim, ou Eliaquim, tem cuidado, não te rebeles contra o Nabucodonosor, porque ele está a ganhar força, ele vem aí. Ele rebelou-se. O Nabucodonosor chegou lá e trocou. Trocou por Joaquim. Ok? Não é o Jeoaquim, trocou pelo Joaquim. E colocou em Judá. Este, tal como Jeoash, também não aqueceu o lugar. Teve lá 3 meses e 10 dias. Rebela-se contra Nabucodonosor, ao contrário daquilo que Jeremias estava a dizer. E, por final, o Nabucodonosor volta e coloca outro rei, o Zedequias. E aqui temos os 3 que estão aqui. Os 2 que não estão são aqueles que ficaram 3 meses, que nem sequer estão aqui escritos, mas estão escritos nas crónicas e em reis. Mas eu não podia deixar de vos dizer, ok? Isto é um voo, mas de vez em quando eu peço para olharem mais para uma montanha, estão a ver? Mas de repente passo depressa. Só que este Zedequias também se rebelou, que é o último rei, antes do cativeiro, contra Nabucodonosor, e só para acelerar a história, ele tenta fugir com a família, já no deserto, já no sul, no Negev, o Nabucodonosor apanham, perante ele mata-lhes os filhos, e depois que arranca-lhes os olhos aos Zedequias, a última coisa que ele viu foi os filhos serem mortos. Vejam a raça deste rei. Agora percebam porque é que a coragem do Misael, do Ananias e do Azarias em dizerem não a este rei. Um rei que arranca olhos e que mata os filhos à frente de pais. Foi preciso ter coragem. Fecha parênteses. Ele faz isto e o Zedequias é arrastado até à Babilónia. Ok? E depois disso, destruição total. Dito esta pequena sessão de história, vamos continuar a parte da preparação. Antes que te formasses, capítulo 1, versículo 5, antes que te formasses no ventre, te conheci. Antes que saísses da madre, te santifiquei. Isto é Deus a falar para Jeremias. Santifiquei as nações e te dei por profeta. Eu quero-vos dizer uma coisa. Deixa-me só aqui ver uma coisa, porque eu acho que perdi uma folha. E se perdi... Não perdi. Mas se perdesse também, olha, a gente fazia um voo diferente. Fazíamos um atalho. Podíamos tirarmos o piloto automático e tínhamos que conduzir em modo manual. Mas também chegávamos a algum lado. Eu quero-vos dizer que, antes que se formasse no ventre te conheci, a existência, aos olhos de Deus, de algum ser humano, começa não num partir do momento que alguma coisa é visível. Começa no período pré-embriónico.
Portanto, aquela questão de qual é as semanas em que se pode abortar é tudo treta. Desculpem. É tudo uma mentira, porque aos olhos de Deus existe identidade no período pré-embriónico. Antes que existisses, eu te conheci. Antes que te formasses, antes que houvesse alguma coisa visível, tu para mim já tinhas uma identidade. Agora digam-me, perante isto, como é que podemos admitir o aborto em qualquer circunstância? Se para Deus existe conhecimento pessoal de cada um de nós, ainda quando nada existe de cada um de nós, como é que eu posso dizer que a partir deste momento já pode e a partir deste não pode? Se perante Deus, que é o Criador de tudo, antes de haver qualquer embrião, já a pessoa existe. Isto é para nós pensarmos um bocadinho. Ok? Um professor, isto aconteceu, hein? Não foi história, de uma aula de ética, colocou este dilema aos seus alunos. Eu vou colocar-vos agora a vocês. Que é assim, imaginem um casal. Como é que vocês aconselhariam este casal? Eu agora vou-vos apresentar este casal. O pai, a mãe tem tuberculose, o pai tem sífilis. O primeiro filho nasceu cego. O segundo morreu. O terceiro nasceu surdo. O quarto tem tuberculose. Estão a ver o caos? Praticamente não tem dinheiro. Vocês aconselhariam esta mãe a abortar o quinto filho? Não me respondam. A maior parte dos alunos de ética respondeu que sim. E ele disse, acabaram de matar Ludwig van Beethoven. Estão a ver? Os planos de Deus para nós começam muito tempo antes de nós existirmos. E isto é importante, nunca nos devemos esquecer disso. Ok? Continuando. Versículo 6. Então disse eu, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Nós temos aqui Moisés 2.0. Só que a diferença é que o Moisés disse isso com 40 anos, este com 20 e tal. Portanto, este aqui a gente consegue desculpar mais. O Moisés nem por isso. Sabem, Jeremias era jovenzinho, mas o facto de ele não se considerar capaz era isso que o capacitava. O facto de ele achar que não conseguia era isso que fazia que ele fosse admissível perante Deus. E isto é sempre muito importante. A incapacidade, a inexperiência, a impreparação admitida pelo próprio é justamente aquilo que o habilita, que o capacita e que o prepara. E a nós a mesma coisa. Vamos avançar então saímos do capítulo 1, porque senão nunca mais saímos daqui. Agora vamos analisar do capítulo 2 ao 10 os alertas de Jeremias. Daqui em diante Jeremias profetiza a destruição se não houver arrependimentos. E fala durante 4 ou 5 décadas. Há pouca gente que fala sobre isto, pelo menos eu ouvi poucas vezes, e só eu não estava com atenção. Mas já viram a frustração de Jeremias falar 4 ou 5 décadas sem haver resultados? Nós vemos algum resultado no ministério de Jeremias? Eu não vejo. O povo se converteu? Não. Vemos que alguém tivesse tido com ele, tens razão. Nada. Que a Bíblia mostra? Nada. Se Jeremias hoje tivesse uma missão missionária, apoiada por alguma entidade religiosa, diziam assim, tu estás a produzir resultados, dedica-te a outra coisa qualquer aqui na igreja, mas tu como missionário não vales nada, vem para aqui. Mas acreditem mesmo, porque eles têm que prestar resultados do que fazem. Como se os resultados aos olhos de Deus fossem aquilo que é visível. O resultado aos olhos de Deus é medido por obediência, não por resultados. O verdadeiro resultado é medido por obediência, não por resultados materiais. E ele teve 4, 5 décadas sem resultados. Mas nós ficamos frustrados, porque nós fazemos a nossa parte, mas não vemos fruto. É como o bambu nos primeiros 4 anos, que não cresce. Ele está a ganhar raízes que ninguém vê, para quando chegar ao 5º ano, crescer no instante. A gente não pode, e temos de ter calma, quando não vimos resultados na nossa vida, a lembrarmos do Jeremias, que teve quase 50 anos a achar que teve a trabalhar para o boneco, desculpem a expressão. E que Deus não lhe estava a facilitar a vida. Já viram a tarefa dele de pregar para uma nação que não queria saber durante este tempo todo? Eu acho que Jeremias é muito difícil fazer o que Jeremias fez. Conseguir tanto tempo ser fiel. Eu acho isto fantástico. E portanto, do capítulo 2 ao 45, vemos aqui as suas profecias, etc. E temos aqui alertas do 2 ao 10. Vejam comigo agora capítulo 2, versículos 1 a 2. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, lembra-me de ti da beneficência da tua mocidade e do amor dos teus desposórios. Isto é Deus a falar a Judá. Eu lembro-me de ti quando tu eras nova, quando tu me ligavas a alguma coisa, quando andavas após mim no deserto e dependias de mim, numa terra que não se semeava. É Deus a falar para Judá. Eu lembro-me de ti quando tu eras-me fiel.
E agora seguiste após outros deuses, outros povos. Eu tenho saudades de ti quando tu andavas perto de mim. É o que Deus está a dizer a Judá. Ok? E Jeremias explica-lhes isto. Recorda. Olha, abram os olhos. Deus está com saudades vossas. Sabem, Deus tem saudades nossas quando nós nos desviamos dele. E o que eu acho fantástico aqui é que antes de Jeremias começar a distribuir alertas de punição, ele mostra como Deus não o quer fazer e que Deus tem saudades. A gente vê sempre Deus como muitas vezes, talvez, não digo sempre, mas muitas vezes como um ser que exige de nós. Mas muitas vezes não vemos como um ser que tem saudades que nós gostemos de estar com ele. E este fator, também emocional, deixem-me dizer, do próprio Deus, é algo que nos deve levar a pensar. Deus não nos quer obrigados, Deus quer-nos por convicção. E tem saudades nossas quando nós não estamos perto dele. E não gosta de nos castigar. Ele castiga-nos em último recurso. E isto antes de aplicar a palmada, o facto de ele dizer isto de Deus a Judá, eu acho que deve nos fazer pensar. Ok? Capítulo 2, versículo 9. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, até com os filhos, vossos filhos pleitearei. 11. Ele continua a lutar por eles. Ele não desiste. 11. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses? Houve alguma nação que conhecessem, que tivesse abandonado os seus falsos deuses, apesar de serem falsos? Nenhuma. Eles mantiveram os falsos deuses. E agora vejam aqui. Todavia o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto aos céus e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. Esta expressão, espantai-vos disto aos céus, faz-me pensar até que ponto é que os céus, diria natureza, não sei, consegue testemunhar a infidelidade do ser humano. Eu não vou por aí. Eu gosto de pensar nestas coisas, mas isto é profunda. Até que ponto é que as coisas que estão à nossa volta conseguem testemunhar? Isto é mesmo profundo. Mas o que queria destacar é, nenhuma nação trocou um Deus falso. Mas aquela nação que tinha o Deus verdadeiro foi a única que o trocou. Isto é paradigmático. E hoje a mesma coisa acontece. Nós temos Deus connosco, mas subestimamos-o e facilmente o trocamos. Ok? Israel trocou Deus por lixo. Ok? E quando trocamos Deus por qualquer outra coisa, isto é insano. É suicida. E desculpe as palavras, mas eu não tenho outras. Versículo 13 do capítulo 2. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Manancial de águas vivas correspondem a correntes vivas de água. A rios, a fontes, em que a água está sempre a correr. E quando a água está sempre a correr, a água não está estagnada. É uma água boa de se beber. Ok? Uma cisterna acumula água e a água fica parada. E vocês sabem que quando a água está parada é mais fácil de ser contaminada. Já para não falar que não poucas vezes as cisternas só percebemos quando têm fissuras quando se enche. Muitas vezes a fissura não é visível, não é? E depois temos um problema. Com a cisterna cheia, com a fissura tem que se esvaziar toda, corrigir a fissura e voltar a encher. É uma carga de trabalho. O que Deus está aqui a dizer é, vocês largaram um manancial de águas puras e vivas, que jorrava água que nunca mais acabavam, e vão-se mandar para cisternas de águas podres e paradas, correndo o risco de não se satisfazerem porque a água pode-se ir embora novamente. Olha, eu há bocado pus esta tarde um post no Facebook que dizia isto que eu vi. Que a sede não te faça beber do copo errado. E muitas vezes a sede faz-nos levar a beber de copos errados. Somos movidos mais pela sede do que pela razão. E quando damos por nós, a sede é tanta que queremos tanto beber alguma coisa que acabamos por beber coisas que não devemos. Que a sede não nos faça beber em copos errados. E o que se passa aqui é que o povo de Israel decidiu beber em copos errados. O que aconteceu? Pensou que ficava satisfeito? Não. Não ficou. A satisfação foi muito de pouca duração. A água ia correr, não conseguiam reter. Sabem, nós somos Judá. Portugal é Judá, a Europa Ocidental é Judá. Eu já vou explicar. Judá fez escolhas contrárias a Deus e a Europa Ocidental está a fazer escolhas contrárias a Deus. Isso é visível na legislação que promove o aborto, a eutanásia, a aceitação da homossexualidade como algo que é correto, críticas àqueles que não pensam assim. E o que está a acontecer na nossa nação e na Europa
é que nós já estamos a ser alvo do julgamento de Deus. Como? É verdade. Se lerem Romanos 1, em que nós lemos perfeitamente que Paulo... Vemos o julgamento de Deus da seguinte forma. Deus entregou-os aos desejos do seu coração. E para quê? Para serem homossexuais e outro tipo de coisas. Ou seja, quando Deus os entrega ao seu coração, Deus já os está a julgar. E quando nós vemos a sociedade a fazer já essas derivas, o que o seu coração quer, Deus não está ainda a dar oportunidades. Deus já está a julgar. Mal de nós, quando já fomos a ser levados pelo nosso coração, é sinal de que Deus já em parte desistiu de nós. Nunca desiste. Mas já estamos num fosso muito grande. Quando o nosso coração já manda, é porque já estamos sob julgamento. Ok? E isto é uma forma diferente de interpretar Romanos, mas é bíblica. Se lerem, é isso. O que é que está a acontecer? Destruição. Já não são muros a serem destruídos. Já não é o templo a ser destruído. São os valores a serem destruídos. São regras. Não removas os limites antigos. Jeremias também diz isso. E o que está a acontecer hoje em dia é tudo a ser destruído, mas não é visível. Mas não deixa de ser uma Jerusalém a ser saqueada e destruída. Ok? E nós, igreja, como aquele casamento, não é? Em que por trás do bolo temos aquele versículo e continuamos na paródia. A achar que está tudo bem. Porque não vemos. Mas aquilo que não é visível é possivelmente e muito mais grave. E, portanto, sim, estão a ser julgados e atacados. E este tema é um tema muito profundo. Eu gostava de falar mais, mas não tenho tempo. E por isso Por isso é que Jeremias repete aqui uma palavra muitas vezes, que é a palavra rebelde. Repete 16 vezes neste livro. Rebelde ou rebeldes. Vemos isso no capítulo 3, versículo 22. Podemos ler já agora, rapidamente. Voltai, ó filhos rebeldes. E vemos também no capítulo 3, versículo 14, convertei-vos, ó filhos rebeldes. São rebeldes. É o que tínhamos aqui em Judá. Rebeldia. Vemos no capítulo 4, versículo 3, o seguinte. E 4. Assim diz o Senhor aos homens de Judá e de Jerusalém: lavrai para vós o campo de lavoura e não semeeis entre espinhos. Estamos na parte dos alertas, é? Circuncidai-vos para o Senhor, tirai os propósitos do vosso coração. Mas é uma circuncisão interna, do coração. Ó homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que a minha indignação não venha a sair como fogo. Alertas. Continuamos aqui na fase dos alertas. E eu acho, porque é que também compararam Jesus a Jeremias? Porque Jeremias era o homem das metáforas. Era o homem do falar prático. De utilizar exemplos como lavoura, como vasos de barro. Coisas que as pessoas percebiam. E Jesus foi o maior pregador de todos os tempos porque falava a língua das pessoas. Utilizava exemplos do dia-a-dia. Sabem, que nunca aconteça aqui nesta igreja e nas outras, mas hoje só pode falar nesta, que o povo não andar bem porque a Bíblia não é bem explicada. E quem sobe aqui, eu falo por mim, nós temos que traduzir isto por miúdos para que todos entendam. E muitas vezes eu próprio tenho que deixar, muitas vezes, não ser ser mais terra a terra ainda. Quanto mais práticos nós formos, o objetivo aqui não é falar de uma forma sapiente. O objetivo aqui é que toda a gente perceba o que está aqui escrito. Porque é isso que Deus vai nos perguntar um dia. Tu falaste bem? Não. As pessoas perceberam. Não é se tu falaste bem. Essas pessoas perceberam. E eu acho que isso é que é importante. Eu tento, muitas vezes consigo, outras vezes acho que não consigo. Mas eu faço e espero que Deus me ajude a ser cada vez mais prático, porque eu acho que é a forma de se pregar. E Jeremias sabia fazê-lo. Jeremias falava prático. E Jesus falava igual. Melhor ainda, obviamente. Entrando no capítulo 5 e 6. Lembram-se quando eu vos falei de Josias? Ele se converteu, mas a liderança religiosa, não. Capítulo 6, 13 e 14. Porque desde o menor deles até ao maior, cada um se dá à avareza. E desde toda a gente, não só os religiosos, todas as pessoas, desde o profeta até ao sacerdote, cada um usa de falsidade. E esses religiosos curam a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo paz, paz, quando não há paz. Vemos aqui que quando a lei foi lida, houve um aparente arrependimento, mas foi só de pouca dura. E aí a lei foi bem explicada. Ou seja, há uma parte que depende também de quem ouve. Podemos também explicar muito bem,
mas tem que haver mudança genuína. E aqui o povo o povo ouviu, mas não ficou igual. E os líderes religiosos, esses mais grave então, eles estavam muito como hoje em dia, virados para as mensagens de autoajuda, que Deus é bom, pecado não existe, está tudo bem. É igual, nada mudou. Os séculos mudam, mas os líderes religiosos estão iguais. Não há conversão interna. É tudo muito à rama. E Jeremias é o único que falava grosso. Desculpem a expressão. É o único que falava a sério. Vocês estão a dizer que há paz, quando não há paz. Que está tudo bem. Acham que está tudo bem. Vocês até podem ser ritualistas, mas o vosso coração não está perto de Deus. Quando é que vocês acordam? Querem que eu vos leia Deuteronômio 28, 29? Estou a simular Jeremias. O cativeiro vem aí. E tudo na festa. E tudo na ramboia. E tudo no casório. E o juízo. E o juízo a vir. E tudo a achar que está tudo bem. Estes líderes religiosos fazem lembrar aqueles charlatões que dizem que têm cura para o cancro com base, muitas vezes, em mesinhas caseiras. E a pessoa vai lá, como eu já ouvi, e põe aquilo e acaba por morrer mais cedo com infecções. Vocês já ouviram todas histórias dessas? São os líderes religiosos desta altura. E de hoje também. Capítulo 7 a 10, Jeremias entra numa nova fase de alertas. Vai para o ground zero da nação, que é o templo. Vai para o coração da nação. E já que não está a ser ouvido, vai onde está o problema. E começa a pregar dentro do problema, no meio do templo, ali nas portas do templo. Epá, vocês têm que me ouvir. Jeremias é assim. Ele era um tipo corajoso. Vocês não me ouvem bem, ouvem mal. Onde é que vocês estão? Estou no templo. Eu vou gritar aos vossos ouvidos e vou ficar aqui até que vocês caiam para o lado e ouçam isto. Então, Deus disse a Jeremias, capítulo 7, 2. Põe-te à porta da casa do Senhor. Vai lá, enfrenta-os e proclama ali esta palavra. E diz, eu ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá. Todos. Porque é que se entende aqui que ninguém tinha ouvido? Por isso é que eu disse que Jeremias foi um lutador. Lutar sem haver vida produzida pelas suas palavras é de coragem. A palavra do Senhor, todos Judá, os que entrais por estas portas para adorar-vos ao Senhor. 3. Assim diz o Senhor dos Exércitos de Israel, melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Deus aqui está a alertar, mas ainda a dizer, melhorai para que não haja punição. Não vos fieis em palavras falsas. Não se fiem destes líderes religiosos que vos querem enganar. Dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Aqueles diziam, isto é o templo do Senhor. Nunca o templo será destruído. Acham que Deus vai destruir este templo com um cativeiro? Povo, nós somos o povo de Israel. O templo, estão a imaginá-los. O templo do Senhor com esta glória está aqui. Deus jamais vai destruir o seu próprio templo. E ele sim, vai dizer àquela gente que eles não digam templo do Senhor nem templo do Senhor. Eu vou arrasar isto tudo. Vocês não querem saber de mim para nada? Eles podem gritar templo do Senhor de manhã à noite, mas este templo vai ser arrasado. Porque eu não habito em paredes. Eu habito nos corações. E quando os corações me rejeitam, eu rejeito-os. Isto é muito importante. As pessoas mantinham os rituais, mas não mantinham a relação. E muitas vezes acontece isso na igreja. Nós picamos o bilhete, vimos aos cultos, mas não mantemos relação com Deus. Mantemos a religiosidade. E batemos palmas. Está tudo bem. Está tudo bem. E Deus sabe que não está. Aliás, só nós é que sabemos que está tudo mal. Quem está à nossa volta é que parece que está tudo bem. E Deus sabe que não está. Por exemplo, muitas vezes perguntamos a alguém, se morres hoje vais para o céu? E a pessoa diz, eu fui criado na igreja, não estou a falar de nenhum de vocês, eu fui criado na igreja, ritual. Eu fiz aquilo, fiz o outro, ritual. Eu fiz aquilo, ritual, relação zero. Irmãos, o que leva alguém ao céu não é ritual, é relação. E o que nós temos aqui é ritual, não é relação. O relacionamento, como é nulo, a hipocrisia é evidente. E por isso é que Deus diz a Jeremias, até para não orar pelo povo. Esqueçam. Isto é no capítulo 7, versículo 16, diz isso. Esquece, não vale a pena orar mais. Isto é a primeira vez que eu leio aqui na Bíblia uma coisa destas. Nem vale a pena já orar mais. Aquele povo já não quer saber de mim. E aqui nós vemos aqui um shift. Até aqui nós vimos alertas. E aqui Deus entregou-os ao desejo do seu coração. E quando nos entrega ao desejo do seu coração, faz o que tu queres. Mas quer que tu saibas que já estás em julgamento. Próximo capítulo. Ok? Eu estou quase a acabar, está bem? Não vou demorar muito mais.
Profecia ilustrativa. Nós, no capítulo 11 ao 20, nós temos, a parte final, profecia ilustrativa. E Jeremias vai buscar coisas do cotidiano para explicar verdades profundas, nomeadamente o oleiro, etc. No capítulo 13, vemos o cinto de linho. Eu vou explicar o cinto de linho. Deus disse, pega num cinto de linho, molha-o, e agora mete-o na fenda de uma rocha e tapa-o. E passado uns dias vai pescá-lo. Ele com a água e com a erosão, vai-se degradando, está completamente roto. Agora usa esse cinto todo em mau estado. Estás a ver? Isso é o que vai acontecer a Judá. Porque me deixou. Capítulo 13. A analogia do cinto de linho. Peguem roupa. Segunda analogia. Peguem barro. Vai à casa do oleiro. Eu vou ler capítulo 18, versículos 3 a 6. Podem ler comigo se quiserem. 18, 3 a 6. E desci à casa do oleiro. Porque ele diz, levanta-te e desce à casa do oleiro, versículo 2, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sob as rodas. Exatamente. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor, eis como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. O que Deus está aqui a dizer é, eu sou o oleiro, eu tenho poder sobre as vossas vidas, eu posso partir-vos em pedaços e se eu quiser posso fazer de novo alguma coisa bonita da vossa vida. Mas eu tenho poder para destruir e para voltar a criar. Até neste momento em que está já a dar o alerta de destruição, Deus mostra-lhes que a destruição não é para sempre. E que Ele próprio que destrói também tem poder de revitalizar. Eu acho isto fantástico. Deus mesmo no pior dos cenários, quando a porta está quase a fechar, no profeta da 11ª hora, Deus continua a mandar raios de luz. Não manda tantos como Isaías, mas continua a enviar, olha, vocês vão ser destruídos como o oleiro pode partir um vaso de barro, mas ele pode voltar a reconstruir tudo. Estão a ver? Eu acho isto fantástico. E vemos aqui profecia ilustrativa. Não vimos, mas no capítulo 16, Deus diz a Jeremias para ficar solteiro e não casar, por uma razão apenas. Porque se tivesse mulher e filhos, eles iam todos passar muito mal, com um sofrimento atroz. E por isso é que ele diz, é melhor não casares, porque vai haver sofrimento atroz, os teus filhos iam passar muito mal, e é melhor tu não ires por aí. Então ele teve que ficar o resto da sua vida solteiro, por isso mesmo. No capítulo 19, vemos Deus a pedir para Jeremias levar um vaso e parti-lo em frente ao povo. Sinal do que Deus fará com Judá. Sabem, eu gosto de Jeremias. Um dia uns cientistas, eu já ouvi isto há algum tempo, mas estive a investigar e bate certo, continua a ser verdade. Portanto, não foi uma coisa que eu ouvi de rajada. Quando alguém nos explica, eu agora estou-vos a explicar isto, certo? Vocês agora vão-se embora. Apenas, isto é frustrante para mim, mas 10% do que eu falei é que vocês vão reter. 10%. Eu andei aqui a preparar isto tudo, folhas que nunca mais acabam, e quando percebi isto, fiquei como o Jeremias frustrado. Pai, tanta coisa que eu estou aqui a preparar, só se vão lembrar de 10%. Epá, não sei. Estou a brincar. Mas fiquei assim um bocadinho. 10% é verdade. Mas se ouvirem o vídeo, novamente, não estou a dizer para ouvirem, mas se repetirem e virem outra vez tudo, já passam para os 25%. Ok? Mesmo assim, é frustrante. Mas os especialistas dizem que se eu vos falar com linguagem visual e virem imagens, vocês lembram-se de 50%. Por isso é que Jesus falava por parábolas. Por isso é que, ainda assim, nesta altura de terror, Deus não se preocupa em dizer uma palavra. Deus quer que eles retenham e por isso fala com ilustrações, para que eles percebam e não se esqueçam. Estão a ver? Deus podia dizer a mesma coisa sem recorrer a ilustrações, mas isso não ia retinir tanto na cabeça como com imagens visuais. E até nisto eu vejo o amor de Deus, na forma como até avisa perante o perigo. Eu vou-vos avisar perante o perigo, mas eu vou trazer esta imagem, esta, para que vocês levem para casa e não se esqueçam. Estão a ver a realidade da profecia, neste caso, ilustrativa? Capítulo 20 e versículo 1, estamos no final da nossa mensagem de hoje. E Pazur, filho de Emer, o sacerdote que havia sido nomeado presente na casa do Senhor, ouviu a Jeremias que profetizava estas coisas. Este Pazur ouviu que Jeremias não se calava. E feriu Pazur ao profeta Jeremias e o meteu no cepo que está na porta superior de Benjamim, a qual está na casa do Senhor. Aqui Jeremias deve ter pensado, não foi para isto
que eu assumi. Isto não estava na job description do meu trabalho, do meu CV. E não é para isto que eu vim trabalhar, para ficar no cepo, passar 50 anos a falar para o boneco, para ninguém me ligar e agora este Pazur apanhar-me. Oh Deus, por favor, eu nem sequer pude casar. Oh Deus, por favor, leva-me. Estou a dizer a verdade, versículo 9 ele diz isto. Versículo 9 ele tem um momento assim. Então disse: eu não me lembrarei dele, do Pazur. Não falarei mais do seu nome. Estou farto do Pazur. Mas foi no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Estou fatigado de sofrer e não posso. O homem estava desesperado. O Jeremias entrou aqui num ponto quase como muitos outros do passado. Aqueles heróis da fé. Achamos que eles são impecáveis e que nunca se cansam. Todos cansam. Todos têm o seu momento de fraqueza. Todos têm o seu momento em que apetece desistir. Não pensem que apetecer desistir é algo, infelizmente, pode acontecer com todos nós. O Jeremias teve esse problema, o Jonas teve esse problema, e eu podia ficar aqui a noite toda. Mas, de repente, a coisa muda. Capítulo 20, versículo 11. Mas o Senhor está comigo, como um valente terrível. E ele achava o Pazur terrível. Mas ele diz: Deus ainda é mais terrível que o Pazur. Não é bom pensar nisto? O nosso pior inimigo pode ser mau, mas Deus conta que ainda pode ser pior que ele. Não é? Aquele pode ser difícil. Mas Deus conta que ainda pode fazer as coisas ainda mais difíceis. Deus, se o outro é mau, Deus ainda pode ser pior que o outro. E nós, pensando nisto, nós conseguimos ter coragem, porque o nosso Deus é sempre melhor, pode ser sempre pior do que qualquer mal que nos queiram fazer. Aquele é mau. Se te metes com o meu Deus, ainda vais ver aqui. O meu Deus ainda pode ser pior que tu, que esse que me quer ameaçar. O Pazur ao pé de Deus. Por favor. Então ele, quando percebeu que Deus dava 20-0 ao Pazur, o Pazur já não era ninguém. Diz assim: o Senhor está comigo, como um valente terrível. E, portanto, eu queria terminar, no meio de tanta desgraça, com esta mensagem positiva. Não foi fácil arranjar uma mensagem positiva, no meio de tantos alertas, mas termino o capítulo 20 com esta mensagem positiva. Não desanimemos. E lembremos que, quando não tivermos força em nós mesmos, lembremos e olhemos para Deus. Porque Deus é infinitamente poderoso e o Senhor continua a reinar. Que o Senhor nos abençoe.